Oi, oi, graça e paz, tudo bem com você? Chegamos no momento da palavra, o momento de conhecer o Senhor. E eu e você e toda a humanidade fomos criados e nascemos para conhecer a Deus. Esse é o motivo da nossa existência, conhecer a Deus e o tornar conhecido. E esse momento é muito importante, porque é o momento onde a gente vai saber quem Deus é, o que Ele pensa, o que Ele disse e o que Ele fez. E é muito importante a gente saber quem Deus é, porque quando a gente entende quem Deus é, nós entendemos quem nós somos e o porquê nascemos. Afinal, nós somos feitos à imagem, criados para ser a semelhança do Senhor. Então, se conhecemos a Ele, também nos conhecemos. E esse momento é muito importante. Então, eu queria que você parasse de fazer outras coisas, que você sentasse, pegasse sua Bíblia e focasse totalmente a sua atenção em mim. Deixasse outras coisas para resolver depois. Hoje é o seu momento, agora é a sua hora de conhecer o seu amado. Amém? E eu queria te convidar a abrir comigo em Isaías, capítulo 55. Lá a gente vai ver sobre quais são os planos de Deus para nós. E o tema dessa ministração é: você está preparado para os planos de Deus? Porque os planos de Deus são as promessas de Deus na nossa vida. E a gente tem promessas na Bíblia para toda a humanidade, que é geral, e a gente também tem promessas específicas para cada um de nós. Eu tenho as promessas para mim, você tem as promessas para você, e juntos nós temos promessas que englobam todos nós. Então, não tem como a gente viver as promessas do Senhor se a gente não se preparar. Mesmo que eu esteja destinada a ganhar uma maratona e glorificar o nome de Deus ali ganhando aquela maratona, se eu não fizer exercícios, eu não vou viver aquilo. Não tem como eu ser destinada a ganhar uma maratona, mas ser ali sedentária e não correr 10 metros e morrer ali quase. Eu não vou conseguir viver essa promessa do Senhor. Então, antes da promessa é necessário um preparo. E sempre quando se fala da promessa, até o cumprimento da promessa, tem um espaço de tempo chamado espera. E nesse espaço de tempo chamado espera, não é pra gente ficar ali agonizando, esperando aquele dia acontecer, ou ficar ali de braço cruzado falando: eu creio que o Senhor tem grandes coisas pra mim. Ali é o momento de preparo. Sempre que tem um momento de espera, tem um momento de preparo. Então fala comigo: o meu momento de espera é um momento para eu me preparar. Não tem como a gente viver a promessa do Senhor sem esse preparo. Então sempre, esse momento de espera é o momento de preparo. Se a gente não se preparar, a gente não vai viver a plenitude da promessa do Senhor. E hoje a gente vai ver uma pessoa que viveu a promessa do Senhor e como ele se preparou, como ele agiu nesse momento de espera. Amém? Então, Isaías capítulo 55, onde eu pedi para você abrir, versículo 8 e 9, vai falar quais são os planos do Senhor para nós. Amém? Diz assim: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Versículo 9. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Amém? Vamos convidar o Senhor para estar nesse momento agindo sobre nós, porque Ele está aqui, Ele está aí onde você está, mas Ele se manifestar é muito diferente dele só estar em um lugar. Então vamos pedir para que Ele se manifeste e nos dê um entendimento de como a gente nos preparar para viver os planos de Deus. Pai, em nome de Jesus, colocamos na Tua presença nossas vidas, que o Senhor possa vir, Senhor, tocando sobre os nossos corações, nos dê um coração quebrantado, um espírito sensível à Sua voz, e que venhamos deixar que o Senhor trabalhe em nós agora livremente, Senhor. Venha retirando todo cansaço, todo sono, venha retirando toda distração e que venhamos, Pai, em nome de Jesus, ter um foco somente em Ti agora. Abra o nosso coração para que venhamos entender e a nossa mente. Abra os nossos olhos para que venhamos ver, os nossos ouvidos para que venhamos ouvir e que venhamos verdadeiramente Te conhecer. Em nome de Jesus, que venhamos nos preparar para a Tua promessa e que não seja o que eu quero falar, não seja o que eu preparei, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações. E que esse culto não seja só mais um culto, que não seja só mais uma palavra que a gente vai adquirir conhecimento, mas que venhamos praticar tudo que aprendemos aqui, para que venhamos ser mais parecidos contigo. É isso que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém? Então aqui esses versículos estão falando que os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos.
que os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos. Assim como o céu é muito mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, muito maiores, com muito mais entendimento e muito melhores do que os nossos. Então, os planos de Deus sempre são bons para nós. Se nós vivemos os planos de Deus, nós vamos viver o extraordinário. Nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Nós vamos viver uma vida que deixa um legado maravilhoso e principalmente que glorifica ao Senhor. Mesmo que seja a melhor vida, se não glorificar o Senhor, é em vão. Então, quando nós vivemos os planos de Deus, nós vivemos o extraordinário e levamos pessoas a conhecer o Deus que é extraordinário. Amém? Então, esses são os planos para nós. Como eu disse, nós temos promessas, Deus tem planos para nós, Deus tem planos exclusivos para mim, Deus tem planos exclusivos para você, mas quem vai ditar se a gente vai viver ou não, sou eu e você. Não tem como outra pessoa decidir, é você que vai decidir se você vai viver os planos de Deus ou não. E não é um plano, são vários planos. E a cada plano é necessário um tempo de preparo diferente. A cada plano é necessário o tempo certo, na hora certa e o preparo certo. Então, para isso a gente precisa estar sensível ao Senhor e saber o que Ele quer de nós. E agora a gente vai ver sobre Davi. Quais eram os planos de Deus sobre Davi e como ele se preparou. Amém? Eu queria te convidar a abrir comigo em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Você vai passar Gênesis, Apocalipse. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Aí você vai ficar em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Amém? Diz assim: Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza, esse é o homem que o Senhor ungirá. Versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Versículo 8. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou até Samuel. Ele, porém, disse: não é esse que o Senhor escolheu. 9. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. 10. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. 11. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Versículo 12. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo de boa aparência e bonitos olhos. E o Senhor disse: é esse, levanta-se e unja com óleo. Versículo 13. Então Davi estava entre seus irmãos. Samuel pegou a sua vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito Santo veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Amém? Então aqui está falando sobre a unção do rei Davi. Samuel tinha ido até Belém, como o Senhor tinha falado. E entre os filhos de Jessé, ele ia escolher um. Jessé tinha 8 filhos. E ali Jessé tinha apresentado 7 na presença de Samuel. E Samuel falou assim: nossa, esse aqui é forte, esse aqui é alto, então deve ser esse aqui. Só que Deus falou: não, eu não vejo o exterior, eu vejo o interior, eu vejo o coração. E sabe, o nosso coração, ele denuncia as nossas motivações, mesmo que a gente faça a coisa certa. Se tiver com a motivação errada, ainda está errado. Ele denuncia as nossas vaidades, ele denuncia as nossas fraquezas, ele denuncia as nossas invejas, ambições egoístas, ele denuncia tudo. Então Deus, ele olha para o nosso coração, assim como ele olhou para o Davi. E ali Deus rejeitou todos os 7 irmãos de Davi, porque todos os corações deles não estavam retos perante o Senhor. Mas quando Davi ele foi chamado do campo que estava cuidando das ovelhas, ali Deus falou: é esse, unja ele como
como rei. E aqui fala que ele era bonito, que ele tinha uma boa aparência, então além dele ser bonito por fora, ele também era bonito por dentro. Porque é aquele negócio, né, que o que você é por dentro, ele resplandece no que você é por fora. Mas ali, Davi, ele tinha um coração que agradava ao Senhor, tanto que ele foi chamado como homem segundo o coração de Deus. Mas sabe, aqui Davi, ele se preparou, porque aqui a gente vai ver que não foi assim. Se você seguir a história, a gente não vai seguir, não foi assim, tipo, ele foi ungido, Saul ele saiu como rei, e aí Davi ele foi e se tornou rei. Não, foram muitos anos, muitas perseguições, muitas lutas, muitas coisas para Davi ele se tornar rei. Mas aqui, Davi ele tinha se preparado. Esse momento entre a unção dele até ele se tornar rei, foi um momento onde ele se preparou. Porque primeiro, ele se preparou fisicamente, sabendo lutar com a funda. A palavra fala em 2 Crônicas que tinham 300 pessoas, 300 guerreiros, que eles conseguiam usar uma funda, que é tipo um... Como é que é o nome daquele? Estilingue. Tipo um estilingue. Um pouquinho parecido com o estilingue, que ele tinha um negócio que tinha uma pedra e eles jogavam. Só que ali era um pano que eles rodavam e jogavam. E falava que tinha 300 guerreiros que eles conseguiam acertar um fio de cabelo a mais de metros de distância, quase 1 quilômetro de distância, um fio de cabelo eles conseguiam acertar. Então ali, Davi ele se preparou. E quando ele foi lutar contra Golias, ele não foi um homem que foi assim, deixa eu tentar aqui umas pedras, deixa eu tentar isso. Não, ele já tinha se preparado. Ele sabia usar uma funda, ele sabia lutar. Ele não sabia lutar com espada, com aquelas armaduras que nem Saul tentou, mas ele já tinha se preparado e ele sabia dominar a funda. E por isso ele venceu o gigante. Ele venceu o gigante principalmente pela misericórdia do Senhor. Mas se ele não se tivesse preparado nesse tempo de espera dele, ele não conseguiria ir. Eu, por exemplo, eu não sou muito boa de mira. Então, assim, se eu fosse lutar com um gigante e vencer ele com a funda, era muita misericórdia do Senhor. Era muito agir de Deus. Mas Davi, ele não. Davi, ele sabia, ele tinha feito, mas não tinha como um menino ganhar de um gigante que ele já tinha há muito tempo de experiência de guerra. Ele sabia lutar. Mas ali foi a graça do Senhor que agiu. Mas Davi se preparou para ele ter as ferramentas necessárias para quando Deus precisasse dele, ele já ter aquelas habilidades para conseguir vencer e cumprir a promessa do Senhor. Outra coisa também que ele se preparou nesse tempo foi a harpa. Algum tempo depois, Saul ele começa a ser atormentado por um espírito imundo e ali ele começava a ficar doido. E aí alguns guerreiros dele falaram assim, olha, o que você acha de a gente chamar uma pessoa que toca a harpa muito bem para vir tocar para você, para quando esse espírito começar a te atormentar, tocar e você se acalmar. E ali, Saul ele fala assim, ok, boa ideia, então procure em todo o reino o melhor arpista, aquele que domina melhor a harpa para vir tocar. E Davi era esse homem. Então ali Davi ele chegou naquele lugar porque ele era muito bom com a harpa, porque ele havia se preparado, porque ele havia dominado aquele instrumento, porque ele sabia fazer aquilo com maestria que ninguém naquele reino sabia fazer diferente, sabia fazer da mesma forma. Então ali ele chegou, ele tocou para Saul, ele trazia alívio à alma para Saul todas as vezes que o espírito vinha atormentar, ele começava a tocar. E também Saul gostou tanto que começou a fazer ele como escudeiro, e Davi ele começou a ser tão bom que ele começou a sendo um dos comandantes e dos comandantes de milhares, e ele começou a ser um grande guerreiro de Israel. Então ele só se tornou um grande guerreiro porque ele sabia dominar uma funda, depois ele começou a ter espada e tudo mais. E também porque ele sabia tocar a harpa, que foi o que o aproximou do rei, para ele poder ser um grande guerreiro. Então, sabe, Davi, ele não ficou parado esperando com que as coisas acontecessem, com que o reinado viesse à mão dele, mas ele se preparou. Outra coisa também que ele preparou, a coisa mais principal de todas, porque não adianta você ter habilidades, todas as habilidades do mundo, se você não tiver isso.
um coração puro e a confiança total no Senhor. Ali, naquele tempo de espera, na onde ele tinha sido ungido a rei, mas ele continuava cuidando das ovelhas de seu pai. Ali, naquele campo, ele tinha um coração puro. Ele crescia em intimidade com Deus. Ele conhecia a Deus. Ele depositava a confiança no Senhor. Ele falava: Deus, se você falou que eu vou ser rei, eu confio em ti. E essa confiança, ela foi criando tantas raízes que em momentos onde Davi poderia matar Saul e tomar o reinado para ele, do que ele construiu naquele campo, falou mais alto. Aquela confiança disse: Deus te escolheu, ele vai fazer o necessário para você chegar naquele lugar. Então, se Deus o havia ungido como rei, ele, o próprio Deus, ia fazer ele se tornar rei. E foi o que aconteceu. Então, se ele não tivesse esse coração puro, se ele não tivesse essa confiança no Senhor, ele não conseguiria ser o rei que ele foi. Ele não conseguiria viver a promessa de Deus na plenitude que ele viveu, no grau que ele viveu, na grandiosidade que ele viveu, porque ele se preparou. Amém? Então, um momento de espera é sempre, sempre, sempre um momento de preparo. E você tem se preparado para as promessas do Senhor? Porque eu tenho certeza que você tem esperado que Deus faça alguma coisa na sua vida. Seja uma cura, seja uma conversão, seja um agir, seja um milagre, seja uma promessa que Ele deu específico para você. Com certeza você tem esperado alguma coisa. A pergunta é: o que você tem feito para se preparar para quando chegar a sua hora você estar preparado? Sim, se Deus prometeu, Ele vai fazer, mas é sempre uma via de mão dupla. Ele faz algo e a gente também tem que fazer. A gente faz o que é possível para Deus fazer o que é impossível. Então você tem que estar preparado. Davi, ele se preparou, sendo bom na funda, sendo bom na harpa, tendo um coração puro. E você tem se preparado para viver as grandiosidades do Senhor? Então agora vamos abrir em 2 Samuel, próximo livro. A gente vai ver outro momento de espera na vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 11. Sabe? Depois daquele momento, Deus fez Saul morrer em uma guerra. E Davi, ele foi ungido a rei sobre Judá. Ele ficou 7 anos reinando só sobre Judá. E depois ele começou a reinar sobre todo Israel. Sobre toda a tribo de Israel. E depois de muito tempo que ele estava reinando, é a história que a gente vai ver agora. Então ali, a promessa do Senhor que ele ia ser rei já tinha se cumprido. Mas aqui ele estava esperando alguma outra coisa. Ele estava em um outro momento de espera. Amém? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas de Israel para lutarem contra os amonitas. E eles destruíram um exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. 2. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois do descanso e foi caminhar no terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Versículo 3. Davi mandou alguém descobrir quem era aquela mulher. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. 4. Então Davi enviou os mensageiros para que a trouxesse e teve relações com Betseba. Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. 5. Passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Versículo 6. Davi então mandou uma mensagem para Joabe e disse: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou a Davi. Amém? Então aqui, lembra que Davi ele já tinha se tornado rei. E aqui na época do começo do ano, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi ele mandou o seu exército, mandou Joabe, que era o comandante do exército, o general, e ele falou assim: vai e conquista Rabá. Mas Davi ele não foi junto. Davi ele era um guerreiro, ele sempre estava junto, mas dessa vez ele não foi. E ele ficou em casa. O problema é que essa guerra durou 2 anos. E ele estava esperando eles conquistarem aquele lugar. Então ele ficava esperando naquela espera. Será que já conquistaram? E sempre Joabe ele mandava um mensageiro para falar: olha, tá assim, assim, assado. A gente já conquistou aqui, a gente está tendo essa dificuldade.
Ele sempre mandava esse mensageiro. Então Davi, que ele estava esperando ele vencer essa guerra. Só que nisso ele estava dormindo no soninho da tarde. Então depois que ele acorda, ele desperta do soninho da beleza, ele vai e começa a passear ali no terraço do palácio. E quando ele tá olhando toda a cidade, ele olha uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele fala assim para os trabalhadores descobrirem quem era aquela mulher. E eles falam, essa é Betseba, ela é filha de Eliã, só que ela é mulher de Urias. Então ele chamou aquela mulher que é casada para ir pro palácio, e ali ele teve relações com ela. Só que aqui tá falando que ela tinha acabado de acabar o ritual de purificação da menstruação. As mulheres ficavam menstruadas e depois tinha um ritual de purificação para elas se tornarem puras novamente. Só que esse período, quando acaba a menstruação, a gente sabe que é o período fértil. E ali aquela mulher ficou grávida. E ela ficou grávida, o marido estava longe, então todo mundo ia saber que não era dele. Todo mundo ia saber que não era de Urias e ela ia ser apedrejada. Então Davi ele fala, olha, manda um mensageiro para Joabe, que era o comandante, falando, manda-me Urias. E ali ele chama Urias, Urias volta, ele fala com Urias, e Urias ele era um homem muito decente. Ele era um homem, ele era um dos melhores guerreiros de Davi. E ele era um homem assim, muito valente. E Davi, a ideia dele era mandar ele para casa para ele ter relações com Betseba e aquele filho falar que era dele. Só que Urias não foi para casa. Ele ficou no pátio ali porque ele estava esperando ser mandado de volta. Então Davi ele fala assim, por que você não foi para casa? Por que você não foi dormir com a sua mulher? E ali Urias ele fala, como que eu posso ir para minha casa, para o meu conforto, ficar com a minha mulher, sendo que o meu comandante, sendo que os soldados que lutam comigo e até a arca do Senhor estão dormindo em tendas no frio. E aí ele não quis, ele não foi para casa. E mesmo Davi embebedando ele para ele ir para casa, ele não foi. Então Davi ele manda ele de volta e a gente vai ver isso no versículo 14. Versículo 14, 2 Samuel, mesmo capítulo que a gente está, capítulo 11, versículo 14, a gente vai ver o que Davi fez. Diz assim, na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. 15. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Versículo 16. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Versículo 17. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o hitita foi morto, com muitos outros soldados israelitas. E Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Então, Davi ele viu que não tinha como ele poder ficar com a mulher dele. Então, ele pegou e falou assim, ele mandou ele para ir para a guerra. Ele mesmo levou a própria carta de morte até Joabe. E Joabe seguiu as instruções de Davi. Ele foi lá e colocou ele no lugar onde a guerra era mais violenta. E ali Urias morreu. E quando ele morreu, Davi pegou Betseba para ser a esposa dele, e ali ela estava grávida, ela teve aquele filho, mas Deus não gostou daquilo. Sabe por quê? Porque Davi também estava em um momento de espera. Ele estava em um momento de espera para conquistar a promessa do Senhor, que era que toda aquela terra de Canaã ia ser do povo de Israel. Só que ainda não era. Ainda tinha inimigos ali, eles ainda tinham que conquistar a terra. Então Davi ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava lutando uma guerra para que a promessa do Senhor fosse se cumprir. Mas ele, no tempo de espera, ele não se preparou da forma certa. Aqui ele poderia muito bem estar buscando ao Senhor, porque aqui se ele tivesse buscando ao Senhor, ele não teria olhado aquela mulher e teria pecado. Se ele tivesse estando mais sensível ao Senhor, o coração dele ia pesar muito mais e ele ia ver essa mulher casada, eu não vou dormir com ela, eu não vou cometer adultério, eu não vou fazer ela trair o marido dela. Mas mesmo assim, ele não ouviu a voz do Espírito Santo, dormiu com aquela mulher, depois ainda matou o marido dela e tomou ela para si. E Deus trouxe o castigo. O filho, esse filho
que Betseba estava grávida, ele foi morto. Deus matou ele em consequência ao pecado de Davi, porque Deus falou que aquilo era errado. E ali ele também teve essas consequências muito ruins. Por quê? Porque ele não se preparou da forma correta. Porque o lugar de um rei, onde todos os reis iam para lutar, era na guerra junto com seus soldados, mas ele não se preparou da forma certa e isso o levou ao pecado. Isso levou a viver coisas desagradáveis e a desgraça, mas por causa do coração arrependido dele, Deus teve misericórdia e o honrou e continuou o abençoando. Então se prepare da forma certa, porque toda vez que a gente não se prepara, coisas ruins acontecem e essas coisas nos afastam das promessas do Senhor. Essas coisas deixam ainda mais longe todo o caminho de chegar à promessa, porque a gente está indo, a gente tem que voltar para encontrar de volta o caminho até a promessa do Senhor. Então se prepare da forma correta. E sabe, Davi, ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus, porque o problema não é você errar, o problema é você continuar no erro. E sabe, Deus é um Deus de misericórdia e ele fala em 1 João 1,9 que aquele que confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para purificar os pecados, eu perdoar os pecados e o purificar de toda injustiça. E ali Davi, ele pede perdão na hora que ele percebe que ele tem os olhos abertos, ele vê o que ele fez, ele começa a pedir perdão, ele começa a se humilhar e ali ele é castigado por consequência, né, do que ele fez, mas ele recebe o perdão de Deus. Ele é perdoado. Então, sabe, Davi, ele tinha esse coração. E por que ele ainda tinha esse coração? Porque ele se preparou certo, da forma correta, quando ele ainda não era rei. Ele se preparou da forma correta ainda quando ele estava no campo, quando ele tinha aquele coração puro, a confiança no Senhor, aquela sensibilidade. E isso tudo deu raízes para quando ele pecou, ele não se afastasse de Deus, mas ele voltasse para o Senhor com o coração arrependido, com o coração quebrantado, não aceitando estar longe da presença do Senhor. E o próprio Davi, ele fala assim: me dê, Senhor, um coração puro e um espírito reto. E por favor, não retire de mim o teu espírito e não me expulse da sua presença. Então ele entendia que o pecado afastava ele de Deus, que o pecado fazia com que a voz do Espírito Santo fosse calada e ele não queria, por isso ele se arrependeu muito rápido. Por isso ele não quis ficar no pecado, mas ele se arrependeu e pediu perdão a Deus. Mas se ele tivesse se preparado da forma correta, ele não tinha vivido o que viveu, ele não tinha pecado, ele não tinha perdido um filho, ele não tinha cometido adultério, ele não teria matado um homem inocente, ele não teria matado um homem que dava a sua vida por ele, então, que dava a vida por Davi, que estava lutando por Davi, que tinha o mesmo ideal do que Davi. E isso tudo aconteceu porque ele não se preparou da forma correta. Então, sabe, nós precisamos nos preparar da forma correta, porque as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, mas para que elas se cumpram em plenitude, é necessário com que a gente se prepare da forma correta. Davi, ele ganhou aquela luta, Davi, ele ganhou aquela guerra, Davi, ele foi e viveu as promessas do Senhor, ele conquistou boa parte do território de Israel, ele viveu tudo o que o Senhor tinha prometido para ele, mas muitas coisas aonde ele errou, se ele tivesse se preparado da forma correta, o legado dele ia ser muito maior. A promessa do Senhor ia vir com muito mais plenitude, com muito mais grandiosidade na vida dele. E hoje nós podemos sentar e ver esse homem extraordinário, que viveu coisas extraordinárias e principalmente conhecer um Deus extraordinário. Porque ele falou assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa todos os dias da minha vida. Então, o que ele estava falando? Que eu tenha comunhão, que eu te conheça todos os dias da minha vida. Eu não vou te pedir comida, eu não vou te pedir a morte dos meus inimigos. Eu só quero te pedir uma coisa, Deus: que eu te conheça, que eu tenha intimidade contigo, que eu tenha comunhão contigo. Esse homem era um homem completamente apaixonado pelo Senhor. E nós devemos ter um coração completamente apaixonado pelo Senhor. E o nosso coração só vai ter raízes pra gente vencer as tentações. No nosso coração só vai ter raízes pra gente não lutar com o nosso próprio braço, quando Deus é que vai lutar por nós, pra gente ter raízes, pra gente permanecer no tempo de espera, quanto tempo for necessário, pra esperando
confiando no Senhor para viver as promessas do Senhor. A gente só vai ter raízes assim quando a gente confiar no Senhor e a gente se preparar da forma certa. Então se prepare. Se você está esperando algo do Senhor, principalmente busque mais a Ele. Porque um coração puro e a confiança no Senhor foi que fez Davi ser bom na harpa. Que foi que fez Davi ser bom na funda. Que fez Davi ser um grande rei, um dos maiores reis da história de Israel, que foi o que fez Davi ser o homem segundo o coração de Deus, que foi o que fez Davi não construir, mas planejar todo um templo para o Senhor, fazer instrumentos que nunca foram criados, tudo para a glória e honra do Senhor, que foi o que fez Davi fazer com que o Estado, com que o reinado dele pudesse ser muito bem para o povo, muito bom, onde ele fazia as pessoas conhecerem a Jesus. Por quê? Porque ele tinha um coração puro, um coração firmado no Senhor, porque ele se preparou da forma certa, porque lá no início ele se preparou da forma certa. E a palavra fala que mesmo que um justo caia 7 vezes ele vai se levantar. Então eu quero te dizer que o seu erro não te define. Não importa o que você fez antes, não importa se hoje você não está preparado, se você estava moscando nesse todo tempo de espera, se você não estava se preparando da forma correta, ou se você pecou, se você errou, ainda há uma segunda chance para você, ainda há perdão para você. Então peça perdão ao Senhor, busque nele. O que eu posso fazer, Deus? Como eu posso me preparar? E principalmente, busque o relacionamento com Deus. Sabe, muito mais do que você estar preparado em outras coisas, nas suas habilidades. É muito mais importante você estar íntimo no Senhor, você crescer em relacionamento com Ele. Porque aí raízes necessárias vão crescer em você. As raízes de confiança nele. E dele vai vir a capacidade. Se você não é capaz de fazer algo, se você não consegue, Ele vai te capacitar. Porque Ele tem uma promessa na sua vida. Mas Ele só vai te capacitar se você permanecer nele. Ele só vai te capacitar se você deixar ele agir, se você deixar ele mover, se ele deixar ele fazer. Não importa se ontem, hoje, até esse momento você não se preparou da forma correta, ainda há perdão para você, mas tome uma postura. Não deixe com que você saia daqui e continue fazendo as coisas da forma errada. Se prepare da forma correta. Use esse momento de espera para se preparar, para que você esteja capacitado, para que você esteja pronto para viver a promessa do Senhor em plenitude. Grandes coisas o Senhor tem para você. Como a gente leu, grandes planos Ele tem na sua vida. Grandes caminhos Ele tem para você percorrer. E a única coisa que Ele te pergunta é: você topa? Você quer vir? Ele só precisa do seu sim para fazer o extraordinário acontecer na sua vida. E esse tempo de espera é um tempo de preparo. E para o nosso preparo a gente precisa dizer sim para o Senhor. Todos os dias. Quando a gente não consegue, a gente precisa dizer: Deus, eu sei que você é capaz. O Deus que me deu a promessa é capaz de fazer ela se cumprir na minha vida. E Ele vai te capacitar. Ele vai te fazer esperar. Ele vai te mostrar onde são as tentações, aonde são os lugares que você vai cair. E quanto mais sensível você estiver, mais preparado você vai estar. Quanto mais sensível você estiver à voz do Espírito Santo, mais o caminho certo você vai trilhar. O Espírito Santo vai falar: vem por aqui, não vai por ali, toma cuidado aqui, faça isso, faça aquilo. Ele vai te direcionar. Tenha o Espírito Santo como seu melhor professor e deixe ele agir na sua vida, deixe ele te transformar, deixe ele te capacitar, deixe ele te preparar para viver o propósito dele, principalmente para a volta de Cristo. Porque o Evangelho verdadeiro é um Deus que amou a humanidade a ponto de entregar o seu Filho para que ele morresse numa cruz, pagando o meu pecado, o seu pecado, levando as minhas doenças, as suas doenças. E esse Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas só até aí não tá por completo. Ele ressuscitou e vai voltar. E a coisa mais importante que a gente tem que se preparar é para a volta de Cristo. Como uma noiva que se prepara para o seu casamento, como uma noiva que se prepara para o seu noivo. É assim que nós devemos nos preparar.
está andando em santidade, conhecendo ao Senhor e sendo direcionado por Ele. Esteja preparado, porque a maior promessa que a gente tem que ansiar é a volta de Jesus. Ele tem grandes planos para você hoje, Ele tem grandes planos para sua família, Ele tem grandes planos para você aqui na terra, mas principalmente Ele quer passar a sua eternidade com Ele. E você quer passar a sua eternidade com Ele? Sim, com certeza você vai falar isso. Mas você tem se preparado para isso? No seu padrão ou no padrão de Deus? Porque nós temos que viver no padrão de Deus. Você tem se preparado da forma do padrão de Deus? Você tem se preparado para a volta de Cristo? Hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de preparo. Peça perdão ao Senhor e mude. Grandes coisas Ele tem para você. Coisas extraordinárias. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são maiores e melhores e mais extraordinários os sonhos e os planos de Deus para nós do que os nossos. São pequenas perdas para grandes ganhos. São um pequeno não para vários sims que vai valer a pena. Confie no Senhor e se prepare da forma correta. E Josué capítulo 3, versículo 5 fala: santifiquem-se, pois amanhã Deus fará grandes coisas, grandes maravilhas em vosso meio. E sabe, esse processo de santificação era um processo que tinha preparo. Eles tinham que tomar banho, eles tinham que lavar as suas vestes, eles não podiam comer algum tipo de comida, eles não podiam ir em alguns lugares, eles não podiam dormir com seus cônjuges, eles tinham que se santificar mesmo, se preparar mesmo para ver a glória de Deus. E é exatamente isso. Santifique-se, se prepare, porque amanhã Deus fará grandes maravilhas em nosso meio. E você vai estar preparado para ver essas grandes maravilhas? Você vai estar preparado para viver o extraordinário do Senhor? Ele te chama, mas é você que vai dizer o sim para Ele. E o sim não é só falar sim, mas agir todos os dias falando: Senhor, eu quero as suas promessas. Senhor, eu quero viver o seu extraordinário. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para mim, então me ajude a me preparar para viver o extraordinário, a sua palavra, a sua promessa em plenitude. Eu quero viver 100% de tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver só um pouco, eu quero viver 100% das maravilhas que o Senhor quer fazer em mim. Amém? Agora vamos ficar de pé, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, levante suas mãos e comece a pedir para o Senhor. Comece a falar para o Senhor, fale o seu sim para Ele. Fale o seu sim, peça para Ele te ensinar a se preparar. Comece a pedir para Ele te mostrar onde você tem errado, onde você não tem se preparado e como se preparar da forma certa. Pai, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas na Tua presença, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão por negligenciarmos, Senhor, o nosso preparo, Senhor. Por negligenciarmos, Senhor, não estarmos preparados da forma correta. Mas que, Pai, o Senhor possa vir nos preparando. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, nossa mente e nosso coração para nos prepararmos para as Suas promessas, para confiarmos em Ti, Senhor. Não nos deixe cair, não nos deixe vacilar. Pai, que o Seu menor sussurro venha ser um estrondo em nossa vida e que não venhamos pecar, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. E que venhamos nos preparar da forma certa, Senhor. Nos mostre qual é a nossa funda, qual é a nossa harpa e nos dê um coração puro, Senhor, e uma confiança total em Ti. Nós venhamos saber, Senhor, que o Senhor não tarda em cumprir as Suas promessas, que mesmo aquelas que parecem estar, Pai, em nome de Jesus, demorando, que o Senhor possa vir, Senhor, nos mostrando o porquê, e que nós venhamos nos preparar, que não venhamos retardar a Sua promessa, mas que venhamos estar preparados para que venhamos vivê-la, Senhor, em plenitude, para que venhamos vivê-la, Senhor, por completo, por inteiro, 100% de tudo que o Senhor tem para nós. Nos dê um coração, Pai, puro e principalmente raízes profundas em Ti, que todos os dias venhamos te amar mais, que todos os dias venhamos ser mais apaixonados por Ti e Te conhecer todos os dias e Te tornar conhecido, que venhamos crescer no nosso relacionamento contigo e principalmente nos preparar para a Sua vinda, nos preparar, Pai, como uma noiva se prepara para o seu casamento, uma noiva adornada, cheirosa, arrumada, vestida e à espera do nosso noivo, Senhor. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém?